Muito boa noite a todos. É um prazer estar com vocês, entre amigos. É sempre muito bom a gente estar junto, fisicamente, ensaiando para estarmos juntos em espírito, ensaiando para estarmos de mãos dadas, reconhecendo a nossa união, nosso estado de, no final das contas, sermos um. Porque a nossa ilusão faz com que a gente ache que a gente é diferente, que a gente pode atacar o outro, que a gente pode criticar o outro. Essa é a nossa ilusão. É mais ou menos como um braço achar que pode bater no outro. Só que se um braço bate no outro, dói em quem? Dói nos dois. Nós somos células de um mesmo corpo, membros de um mesmo organismo. Nós somos parte de um todo. E a nossa ilusão começa a nos repartir. Não, eu sou homem, os homens são melhores que as mulheres. Os santistas melhores que os corintianos, os brasileiros que os argentinos. E vai assim por diante. Os negros que os brancos, os ricos que os pobres, os espíritas que os outros religiosos. A gente vai sempre fragmentando e achando que a gente é melhor. E essa alimentação, essa mentalidade que é a base de todas as violências. Porque a gente sempre violenta e sempre agride o outro. A gente agride o diferente, porque o diferente nos desafia. Não é à toa que os homossexuais sempre foram vítimas de perseguição, que todas as minorias, todos os diferentes, quando eles ameaçam, eles são vítimas. Aquela menininha saindo de um centro de Umbanda no Rio de Janeiro, pitoquinho de gente, cometeu o crime de estar com a roupa da sua religião. Levou uma pedrada na cabeça. Por quê? Como é que a gente tem lidado com essas diferenças? Como a gente tem visto a vida? Tem uma história muito interessante a respeito disso. Naquela cidade era um grande centro comercial, um grande centro religioso. Muitas pessoas vinham de todas as regiões, de todos os países para aquela cidade. E à porta da cidade ficavam um certo número de necessitados, de paralíticos, cegos. Ficavam ali na porta, tinha uma fonte bem na porta e eles ficavam ali, porque tinha um mito que quando batia um vento e mexia a água, quem caísse no lago primeiro ficava curado. Então ficavam todos ali para ver se conseguia. O paralítico, coitado, né? Tinha muita dificuldade. E eles estavam todos ali esperando e também para pedir alguma coisa das pessoas que entravam na cidade, logicamente. E eles já tinham ouvido falar que tinha um andarilho muito especial ali, mas não sabiam se ele viria, se ele não viria. E quando passou ali o tal andarilho, um rapaz daqueles pedintes se apresentou a ele. E ele perguntou: o que você quer que eu faça? Ele falou: eu quero que me cure, eu quero que me dê a vista. E ele misturou um pouco de saliva na terra, passou nos olhos dele e falou: vai até o lago, vai até a fonte de Siloé para se lavar. Ele foi, cego, e voltou vendo, absolutamente maravilhado. Mas quando ele voltou, não tinha mais ninguém. E ele foi fazer o que todos os paralíticos, todos os excluídos precisavam fazer, porque as sinagogas, elas concentravam, elas tinham um cadastro de excluídos, e cada vez que você conseguia uma melhora, você tinha que ir lá para tirar seu nome do SPC. Sabe como é que é? Eu sei que aqui nunca ninguém tem problema com crédito, mas é só uma figura, só uma... Eles iam lá para tirar o seu nome dos excluídos. Um leproso que se curava, um cego, um paralítico. Jesus tirou muita gente do SPC. E ele, curando, porque era esse o nome do peregrino, lógico, né?
que curou esse cego. O cego foi imediatamente lá e se apresentou, e eles começaram a protestar: mas quem foi essa pessoa que te limpou? Todos nós já conhecemos você há muito tempo. Quem foi esse audacioso que resolveu curar no sábado? No sábado não se pode trabalhar, era um dogma da sociedade judaica. E começaram a discutir entre eles. Aí alguns deles mesmo falavam: mas esse homem só pode vir de Deus, porque ninguém cura um cego de nascença. Não pode ser assim. Mas o outro falou: mas é uma insolência, ele não pode fazer isso. E ficaram naquela discussão. Chamaram os pais do cego para ver se ele era realmente cego de nascença. E depois, no dia seguinte, conseguiram, junto com o cego, encontrar Jesus. E ali questionaram com que autoridade ele podia fazer isso, quem era ele para fazer esse tipo de coisa, como se ele tivesse cometido um grande crime. E ele falou que ele veio, ele tinha vindo para dar luz aos cegos e para denunciar os que enxergavam. E eles ficaram pensando se aquela indireta era para eles. Os fariseus que estavam acompanhando o cego acharam que sim e questionaram: você então está falando que nós somos cegos? E aí ele deu uma resposta fantástica, que dizia assim: se fossem cegos não teriam pecado, mas como agora dizem vemos, por isso o vosso pecado permanece. Ou seja, eles achavam que viam, mas na verdade eram cegos. Será que mudou muito assim? Tem um personagem da televisão que fala que sofre muito cada vez que ele sofria alguma coisa. Ele falou que ia atirar a pedra na cruz. Ele não devia estar muito errado, né? 2000 anos depois de Jesus, nós estamos ainda aqui na Terra. Por que será? Será que a gente veio a turismo? Meio difícil. O mais provável é que só estejam reencarnados na Terra, a esse tempo final da transição planetária, aqueles que não conseguimos aprender a lição de Jesus. Mas o que é que nos deixa cegos? O próprio linguajar popular já fala: fulano ficou cego de raiva, ficou cego de ódio, ficou cego de medo. Tem uma série de sentimentos que nos deixam cegos. Vocês já perceberam isso? Nossa, eu me desconheci, o cara me fechou no trânsito, quando eu vi já estava em cima dele, batendo. As penitenciárias estão cheias de cegos. Pessoas que ficaram cegos com um sentimento, tomados de um sentimento, atuaram e quando viram já tinham cometido crimes. O crime passional, eu trabalho no judiciário e os juízes sabem muito bem, o crime passional é o crime mais democrático que tem, qualquer um está passível disso. Você chega em casa, tem um estranho em atitude muito ameaçadora com relação aos seus familiares, você pode se desconhecer, você é tomado por uma ira, por um sentimento de momento, você não sabe o que está fazendo. Quando acorda do seu delírio, já tem alguém tentando te tirar de cima para falar: chega, para, olha o que você está fazendo. Nós, há muito tempo, na nossa violência, na nossa ignorância, nós temos sido cegos. Nós estamos travados de cegueira. E quais são os sentimentos que nos têm deixado cegos? É muito importante nós entendermos isso. Tem um tipo de cegueira mais pessoal, mais nas nossas relações, que elas vêm da experiência do erro. Porque alguém erra com a gente fica cheio de mágoa, de ódio. Ou quando a gente erra com as outras pessoas, a gente fica cheio de culpa. E esses sentimentos nos deixam cegos. Uma pessoa que se sente muito culpada com relação a outra, ela não consegue se relacionar bem. Vocês talvez conheçam, tenham amigos, parentes de vocês, pessoas que são profissionais muito respeitados, pessoas muito lúcidas, mas que numa certa relação ela se submete, ela se apequena, ela vira um nada, ela aceita humilhações. Vocês já perceberam isso? Tem gente que aceita humilhações, não de todo mundo, mas de uma pessoa. Naquela relação, aquela pessoa olha para outra e já se sente menos, já se sente culpada.
E se você vai investigar, algumas dessas vezes ela não fez nada para se sentir assim. Não fez nada nessa vida. Mas no inconsciente, a memória do erro, o sentimento do erro dela aparece a cada vez que vê aquela pessoa. E aí emerge um sentimento de desvalia, um sentimento de culpa. E quem é culpado precisa ser punido. E aí aquela pessoa aceita os maiores desafios. Você mesmo já deve ter tido essa experiência de se sentir pequeno na frente de uma pessoa e não consegue nem saber por quê. Esse sentimento da culpa, esse sentimento da mágoa, são dois sentimentos que nos deixam imobilizados, dificultados para nos relacionar socialmente, em família, no trabalho, em todo lugar. Tem também sentimentos que nos dificultam no entendimento da vida no geral. O medo, por exemplo. Quando você fica tomado de medo, vamos supor que você já tenha visto algum programa de televisão que só fala de crime. É raro ter isso, mas diz que tem um ou outro por aí. Crime, 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 incitando ódio. Olha o que esse meliante fez. O policial incita o policial, justifica as violências feitas, cultivando e disseminando ódios, raivas e medo também. Porque se você espremer esse programa, espremer e tirar o sumo, você vai perceber que o que o Datena fala para nós, o que o Marcelo Rezende fala para nós, qualquer coisa pode acontecer com qualquer um, a qualquer momento. Aí você assiste outro crime e no fundo o subtexto é: qualquer coisa pode acontecer com qualquer um, a qualquer momento. É precisamente o oposto do que dizem as religiões. Todas as religiões falam que não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus, que tudo tem uma explicação, que a justiça de Deus e a bondade de Deus são soberanas. Mas lá estão os arautos da violência, os espalhadores do medo, os espalhadores do terror, que são muito piores do que os filmes de terror. Já foram feitas pesquisas a respeito disso. Uma criança se apavora momentaneamente se ela assiste um filme de terror. Porque, claro, não é para uma criança assistir filme de terror. Eu sei que as coisas mudaram muito. Hoje pais têm muita dificuldade para colocar os limites. Mas mesmo assim a criança, passada a impressão visual, a impressão sensorial que ele teve daquele filme, ela fica 100%, ela não se apavora mais, porque ela sabe que é mentirinha, e aquilo fica tranquilo. Quando ela assiste, o que mais aterroriza o universo infantil, a mentalidade infantil, é o jornal, porque ali ela acha que é verdade. E as crianças de todas as idades é a mesma coisa. A gente acha que se sair pela rua em uma certa situação, se as moças saírem com uma certa roupa, elas estão sendo cúmplices ou coautoras de um abuso sexual. Se você sair com joias, com objetos caros, você é um bobo. Todo mundo fala isso. Você não pode sair na rua com joias, não é isso? Todos nós sabemos disso. A gente tem joias para relógios caros, a gente tem para não sei para quê. Eu não sei. Diz que relógio é para ver as horas, para ver a hora que está no pulso. Mas eu não sei se ainda prevalece essa lei, uma lei antiga, né? Joia também diz que é para enfeitar. Para enfeitar o quê? Para enfeitar uma caixa. Deve ser uma caixa linda em casa que ninguém olha. Porque também se olhava, logo olhou o gordo. Então nós temos uma série de sentimentos dentro de nós que nos têm deixado cegos. Aí a pessoa sai na rua cheia de medo. Deixa eu pegar uma situação bem primitiva.
Vocês já perceberam que algumas pessoas são mais mordidas por cachorro do que outras? Por que será que algumas pessoas são mais mordidas por cachorro do que outras? Essas pessoas têm o quê? Medo. E o cachorro parece que sente o cheiro do medo. E ali ele vai certinho. Será que é só com cachorro isso? Se não for só com cachorro, é possível que quanto mais medo você tenha, mais coisa ruim te acontece. Pense a respeito disso. Na nossa prevenção a gente acha, nossa, eu tenho que me cercar de seguranças. O que a gente precisa fazer para ter segurança na vida? Você está indo para a Praia Grande, tem ali o viaduto Mário Covas, para ali no sinal e você espera no sinal para poder entrar na rodovia. Espera na maior tranquilidade, vidro aberto, tranquilo. Você pode ficar ali tranquilo, porque é um lugar bonito, viaduto Mário Covas, ex-governador. Você fica olhando ali a paisagem, né? Você viu pelo riso das pessoas, vocês já sabem muito bem do que eu estou falando. Não é só ter um celular caro, uma joia, alguma coisa de valor que nos faz corresponsáveis por um crime. Não é só um decote ou uma saia curta que faz as mulheres ser coautoras do próprio abuso sexual. É simplesmente viver de uma maneira tranquila, relaxada, já te coloca como alvo potencial. Então, é preciso a conclusão disso, se relaxado é um alvo potencial, quanto mais medo você tiver, quanto mais travado de medo você sair na rua, melhor. O cachorro, o filósofo cachorro, não fala isso. A lei de atração, que foi amplamente noticiada no livro e no filme O Segredo, que mostrou uma citação de mais de 200 sábios de toda a história da humanidade, falando exatamente que o nosso pensamento atrai o que acontece com a gente, discordam de José Luiz da Atena. Quer dizer, será que são todos os sábios errados e o da Atena é o Messias? Talvez não. Talvez a nossa sintonia, a nossa atitude esteja realmente atraindo as pessoas, atraindo as situações, atraindo as dificuldades. Mas então como que eu atuo nisso? Como é que eu posso viver num mundo tão ameaçador? Será que não é verdade que qualquer coisa pode acontecer com qualquer um a qualquer momento? Talvez não. Nós precisamos encontrar o nosso ponto de equilíbrio. Porque é evidente que uma pessoa que ostenta, que gosta de humilhar com as suas coisas, que é como se fosse uma pessoa que está saciada já e comendo mais e passando o prato nos narizes de quem tem fome. Porque hoje na nossa sociedade é uma sociedade muito desigual. 30% da população mundial tem problema de fome, outros 20 a 30% tem problema de obesidade. Uns o problema da vida é comer quase nada, outros é comer demais. Uns têm problema porque não tem os bens necessários, não tem comida, não tem nada, e outros têm o grande problema da vida deles é ter muita coisa. A todo momento surge a notícia. Semana passada já estava de algum milionário da loteria que foi assassinado pela namorada, que morreu de amores depois que ele ganhou o prêmio. Foi uma coisa assim impressionante. Eu te amo, encontrei o homem da minha vida. E de repente perdeu o amor quando ele falou que ia deserdá-la. E ela foi condenada junto com os matadores, com os assassinos dele. Nós temos alimentado essa cultura e esse sentimento dentro de nós. Mas qual é a alternativa? Morrer de medo e tentar se prevenir ao máximo? Carro blindado, grade, que mais? Cerca elétrica, que mais? Segurança, alarme.
E qualquer ladrão sabe que uma casa, quanto mais protegida é, mais tem. Até na arquitetura, a atitude da gente atrai as situações. Qual é a saída? Que saída nós podemos ter para a nossa alma, para o nosso espírito? Que seja possível a gente olhar a vida, olhar a lua. Vocês gostam de ver a lua plena 10 horas da manhã? De vez em quando a gente está às 10 horas da manhã, está lá a lua no céu. Às vezes a gente vê periquito. Aqui em São Vicente tem muito papagaio. Eu morava ali do lado do Extra. Eles tinham uma trajetória entre o Bio, né? Eu sou do tempo do BC, quase saiu o BC. Eles fazem entre o Bio, que tem muitas árvores, e uma grande árvore que tinha no Extra, que eles cortaram. Porque no Brasil, as coisas, no São Vicente, as coisas têm evoluído muito, né? Árvores lindas, é importante cortar. E eles têm essa trajetória e fazem um barulho danado. Eu acho muito bonito. Eu morava do lado. Ah, faz barulho danado, acorda a gente. Gente, são seres belíssimos. É muito bonito a gente ver. E se você chega no trabalho comentando de papagaio, comentando de periquito, as pessoas vão falar o quê? Ih, esse Maurício é meio goiaba. Não, a lua cheia, 10 horas da manhã, estava lá no céu. Tem mais nada para fazer? Legal é a gente falar do último crime. Legal é a gente entrar na onda da multiplicação da escuridão. Não é esse o assunto? Eu sei que ninguém comenta, nem em família, nem no trabalho, o último escândalo da corrupção. Vocês fazem isso? Vocês não alimentam ódio como o Lula, o Cunha, o Renan Calheiros, nada disso. Vocês não entram nessa arapuca que é o milagre da multiplicação do ódio, não é verdade? Nós somos espalhadores. Não só a gente fica cego com os maus sentimentos, como a gente ainda transmite. Não é suficiente a gente estar cego. A gente quer que todo mundo esteja cego também. E com isso nós vamos criando à nossa volta, um campo energético. E esse campo energético vai nos direcionando, tem nos direcionado, tem feito a nossa infelicidade. Ah, mas então o que eu faço, Maurício? Eu vou andar de vidro aberto? Eu vou ser um bobo? Eu não vou perceber as coisas? É claro que quem dá muita importância para dinheiro, quem está dando muita importância para ostentação, atrai outros. Eu não me esqueço, eu trabalhava no primeiro abrigo para meninos de rua, Prefeitura de Santos. E um menino voltou correndo para o abrigo, entrou voando, foi para o quarto, daqui a pouco encosta uma viatura da polícia. A gente pode dar uma geral aí na casa? Pode, tranquilo. Aí foram lá e pegaram o menino. Ele tinha roubado um pé de tênis, um Nike 12 trava, era o máximo naquele tempo, porque o Nike de molinha foi moda durante algum tempo. Aí pegaram ele, levaram para a delegacia, fizeram tudo o que precisava fazer. E depois começou a zoação, quando ele voltou dentro de casa. E aí, sai esse pererê, só tem um pé. Por que você só pegou um pé? Daí ele falou, estava na rua, viu um menino com aquele Nike que eu não podia ter, deu vontade de ter. Aí apareceu a polícia, eu estava no meio do negócio, não. Mas por que então você não deixou com ele? Não, eu não tenho, mas ele também não tem. Essa inveja que a gente tem quando agora no Natal, quando o cunhado da gente vier com um carro novo no Natal, essa inveja que a gente tem, essa coisa complicada, esses sentimentos complicados, todos deixam cego. Você vai ver depois e fala assim, não sei por que eu briguei com meu cunhado por nada.
Sabe por quê? Você não sabe, ele não sabe, mas vocês estavam discutindo e estava em jogo a sua frustração, a sua inveja, que foi programada. Você não pode ser feliz com o teu celular. Semana que vem já tem um melhor. Você comprou hoje. Você comprou hoje com a promessa de que era o melhor. Semana que vem já tem um melhor. Porque a frustração, ela é parte, ela é inoculada, ela é planejada. Nós estamos no tempo da frustração planejada. Você sabe disso. Mas a gente continua comprando. A cegueira, ela é passada para a gente. O filme Matrix mostrava que a gente anda por todos os lugares achando que a gente vê a realidade. E é tudo ilusão programada. Nós precisamos conseguir nos desprogramar, enxergar a realidade, porque a verdade, disse Jesus, a verdade nos libertará. Será que a gente consegue perceber o que há por trás das situações? No Espiritismo, nós somos convidados para tirar um pouco desse véu e entender por trás dos fenômenos. O que há por trás da queda do avião da Chapecoense? O que há por trás da Boate Kiss? O que há por trás dessa situação toda de terremotos, de Estado Islâmico, de guerras? De tanto roubo feito em nome de Jesus. Roubo, não dá para falar outra coisa. As pessoas estão roubando em nome de Deus. Não estão? Mas não estão em outro mundo. E não são só os neopentecostais que fazem isso, alguns dos neopentecostais. Tem também a cigana do amor, que todo mundo aqui quem acha que é espírita, certo? Traga o seu marido de volta já. O filho da Zíbia Gasparetto, que quer encher o bolso de dinheiro com a mediunidade. Tem um monte de gente fazendo isso. Só que, de todas as profecias feitas sobre o fim dos tempos, eu quero destacar do maior profeta. O maior profeta falou de um tempo em que haveria falsos cristos e falsos profetas. Pastores mercenários. Na passagem que ele fala que ele é o bom pastor, ele falou, mas haverá pastores mercenários. Como assim, pastores mercenários? Ele falou, haverá guerras e rumores de guerras. Haverá terremotos por toda parte. Quem foi esse profeta? Jesus Cristo. É Marcos 13. Leia, pegue o seu evangelho, leia o que Jesus previu e pergunte, para que tempo será que ele previu isso? Você está em dúvida? Ele chamava de o fim dos tempos. Os mensageiros espirituais falam de transição planetária, porque não é fim de nada. A Terra não vai acabar. O Brasil não vai acabar, nada vai acabar. Porque já disse a ciência, na natureza nada se perde, tudo se transforma. As almas que forem mortas nas tragédias coletivas, nas tragédias individuais, elas vão ser aproveitadas e vão ser levadas para outros planetas. Ninguém se perde. Deus não ensinou a gente a perdoar e Ele mesmo não perdoa. Não existe isso. Nós iremos para outros lugares se a gente não conseguir se adaptar à nova terra. E o grande critério para tirar 10 é amar como Jesus amou. Está disposto a amar universalmente, sem fronteira, sem cerquinha, rezar por todos, trabalhar por todos, mentalizar por todos. Você acha que tem muita gente pronta para isso? Se esse for o critério, já repetimos de ano, fala a verdade. Aí, Jesus, como um professor perspicaz, que um professor bom nunca exige dos alunos coisa que eles não podem dar, ele propôs um critério para nota 5. Qual é o critério para nota 5? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Manso você pode traduzir por autopacificado. Aquele que conseguir se pacificar vai poder permanecer na terra. Você acha que você é uma pessoa da paz?
Você acha que você é uma pessoa tranquila, que ninguém te tira do sério? Então nós temos um problema. Nós temos um problema. E esse problema chama-se paz. Ao invés de brigar com a vida, brigar com o Renan, brigar com o Billy, brigar com a vizinha, brigar com a sogra, brigar com o vizinho, nós temos que enxergar por que Deus colocou essas situações na minha vida, o que Deus está querendo dizer com essas pessoas. Nós precisamos e podemos parar de brigar com a vida, parar de fazer guerra de tudo, guerra dos homens contra as mulheres, a guerra dos sexos, dos ricos contra os pobres, a luta de classes, a guerra comercial dos países e das empresas. Chega! Nós precisamos estar fora das guerras, nos colocar fora das guerras. Repetir Jesus quando fala assim: meu reino não é desse mundo, meu objetivo não é para agora, a minha vida é para muito depois. Eu quero me pacificar, eu quero entender o que me tira do sério. Vocês também? O grande livro, as pessoas adoram ver livros, eu mesmo estou trazendo alguns para vender aí na nossa autoria. Mas, gente, um grande livro é a nossa vida. Os grandes personagens desse livro são as pessoas que estão à sua volta, os seus parentes, os seus filhos, a sua mulher. Todos eles foram meticulosamente planejados para lhe ensinar o que você mais precisa. Isso aqui é duro, né? Porque a gente critica muito todo mundo. E aí eu estou falando que todo mundo está aí para te ensinar, porque na verdade os defeitos que estão à tua volta não estão à toa. A corrupção do Brasil tem a ver com a sua corrupção. A enganação dos pastores e dos líderes religiosos tem a ver com a vontade do ser humano de querer caminhos fáceis, de querer atalhos, não é verdade? Se ninguém acreditasse neles, ora, as coisas se encaixam de uma vez por todas. Nós não somos vítimas de nada. Encaremos as pessoas que mais nos perturbam, porque ali estão nossos grandes sinais. Talvez a passagem mais difícil dos evangelhos seja quando Jesus falou para a gente assim: amai os vossos inimigos. Não, peraí. Qualquer coisa dá para a gente tentar. Amar os nossos inimigos. Quem já se pegou fazendo um pensamento bom, de harmonização, de saúde, envolvendo de luz o Renan Calheiros? Quem já fez isso? Quem já fez isso com o pai da Isabela Nardoni? Com o maníaco do padre? Com Osama Bin Laden? Gente, para de levantar a mão, por favor, que eu não estou conseguindo contar. Para vocês que não estão vendo todo mundo, é zero. Nós hoje somos cegos. Nós não conseguimos perceber a vida nos chamando à luz. Nós brigamos com aquele quadro que todos nós temos em casa. Você sabia que tem um quadro que todos nós temos em casa? Não é de Jesus, não é o quadro. Nós temos um espelho na nossa casa, e quando a gente briga porque aquele quadro está muito ruim, a gente não percebe que é um espelho. Nós estamos brigando com todos os personagens do livro da nossa vida, e quando a gente briga, a gente está deixando de aprender com eles, deixando de se transformar, deixando de nos revolucionar. Todos eles são professores para nós. O Brasil, eu falo isso, as pessoas se revoltam. Chico Xavier revelou para nós, através da discografia do espírito Humberto de Campos, que o Brasil vai ser a referência moral do terceiro milênio. Eu não estou brincando.
Brasil vai ser a referência moral. O título do livro é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ele fala que no organismo que pressupõe a humanidade na Terra, o Brasil é o coração. E nós somos o país responsável por espalhar o amor pelo mundo através da disseminação da Boa Nova, mas também, e isso Chico Xavier falou no Pega Fogo de 1971, que qualquer que sejam as alternativas para o Brasil, para o mundo, ter uma guerra de extermínio ou não ter, o Brasil vai ter um papel. O papel de acolher os imigrantes, os exilados. Aí você vai falar, ah, mas eles vão invadir o Brasil. Gente, você acha que você é o quê? Quem aqui for índio de 3 ou 4 gerações, bisavô era índio, avô era índio, mãe era índio e você é índio, quem é? Levanta a mão. Ou seja, nós somos todos invasores. No livro, na escola, nós aprendemos que o Brasil foi descoberto em 1500, não foi? Para os índios ele foi invadido. E agora, com as tragédias que estão se anunciando, das guerras, para as comoções, para os terremotos, principalmente no hemisfério norte, nós seremos o país que vai acolher. Nós somos o país que acolhe. Na última Copa do Mundo, aquela do 7-1, que foi uma tragédia em vários sentidos, foi feita pesquisa para as pessoas que vieram aqui. E as pessoas gostaram muito da Copa do Mundo. Por quê? Foi perguntado para eles, o que você mais gostou da Copa do Mundo? Sabe qual foi a resposta? A coisa que eu mais gostei da Copa do Mundo foram os brasileiros. O melhor do Brasil é realmente os brasileiros. E nós temos que estar preparados, com os olhos muito abertos, para entender Deus nos preparando. Porque Deus nos trouxe Chico Xavier, nos trouxe Irmã Dulce, nos trouxe Zilda Arnes, nos trouxe pessoas de tanta qualidade para nos ensinar o quê? Onde morreu Zilda Arnes? Morreu tentando proteger os brasileiros? Morreu no terremoto do Haiti, ajudando outras pessoas. Paulo Freire disseminou o método dele por toda a África. A missão do país, a nossa missão, o nosso trabalho é a fraternidade, é a solidariedade. Nós estamos preparados para isso? Fechados? De medo? Cegos? Será que não é hora de a gente perceber que a gente está na porta do reino dos céus? Nós estamos na porta. Quem está na transição planetária está na porta do reino dos céus. E sabe fazendo o quê? Esperando Jesus passar, porque a gente é cego. E quando Jesus passar, e Jesus está passando agora, está falando com a gente nos cursos de evangelho, está falando com a gente através dos nossos inimigos, ele está passando, é Jesus passando. A gente precisa pedir para ele, quando ele perguntar para a gente, o que você quer que eu faça? Eu quero ver. Hoje nós estamos falando isso. Você quer ver? Jesus está passando. Que a gente tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir.